Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a série de análises que temos feito sobre a série Alien Earth. Hoje vamos analisar o terceiro episódio, que chama Metamorfose. Já fizemos uma análise dos dois últimos episódios e sempre lembrando que a nossa análise é cheia de spoilers. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que vá assistir primeiro. Nesse episódio, continua-se. O primeiro episódio foi aquele episódio mais de introdução, tanto da nave da Magnotti, da Yutami, que é uma empresa concorrente da Prodigy, e assim como apresentou também lá os Garotos Perdidos, toda essa metáfora com a história de Peter Pan e a Wendy, principalmente sua relação com o irmão. Nesse terceiro episódio, a Wendy vai matar um xenomorfo, e aqui eu acho que é algo que todos nós esperamos por todas essas décadas, né? Desde quando a gente via lá a Ripley, lá no filme original de 79, aonde o xenomorfo, o alien, realmente parecia invencível. Aqui eles não são mais invencíveis. Os garotos perdidos, como são chamados, lá pelo Boy Cavalier, Garoto Gênio, esses garotos perdidos, que são na verdade um experimento onde a consciência é baixada, feito uma espécie de download para um corpo sintético, e aí eles adquirem vários poderes, digamos assim, e a Wendy consegue matar, ela vai decapitar um xenomorfo. Acho que todos nós esperávamos essa cena, né? Esse momento em que um humano, embora não seja totalmente humano, né? A Wendy, mas um humano vencer um alien. E aqui vai acontecer isso, ela vai conseguir vencer um alien. Mas a batalha foi ferrenha e ela sai ferida, começa a jorrar aquele sangue branco, digamos assim. Não é um sangue, né? É um líquido, um fluido, mas é bem típico, é bem característico dos filmes Alien. E aí ela é levada, o irmão dela também, que teve uma perfuração no pulmão, é levado, assim como o Alien e os outros espécimes são levados lá para a ilha laboratório de Neverland. Bem, só recapitulando, até aqui a gente tem a queda da Magnotti, que é uma nave. Ela lembra em vários aspectos, ela é referência, aliás, a referência fundamental dela é a Nostromus, do filme de 79, ela é praticamente igual. E nós somos apresentados aos Garotos Perdidos, que são esses seres sintéticos com consciência humana. Então, até aqui a Magnotti traz espécimes para a Terra, são vários espécimes. A Prodigy e a Weyland Yutani disputam controle, lembrando que são 5 empresas que controlam o mundo. Dá a entender que não há mais as democracias como nós as conhecemos, não há mais o processo de escolha de governantes a partir do voto, por exemplo, de eleições livres, diretas, mas você tem empresas, você tem os chamados tecnocratas que controlam agora o planeta. Os meninos perdidos, né, os Lost Boys, que são a metáfora lá do Peter Pan, eles testam o programa de híbridos, eles são híbridos, e a Wendy salvando o seu irmão. Esse é um panorama geral do que a gente tem até agora. Então, em Nova Sião, Wendy encontra o irmão e enfrenta um xenomorfo, num duelo brutal. Ela vence, mas o preço é alto, danos severos e o fluido branco, típico dos sintéticos, escorrendo. Ela fica paralisada com isso, quase morta, digamos assim, né? Paralelo a isso, o Morrow, ele começa a jogar um jogo perigoso, como se fosse um jogo de xadrez. Ele baixa os dados da Magnotti. O Morrow ainda é uma figura enigmática. Ele, a princípio, é um ciborgue, um cibernético, mas, ao mesmo tempo, tem um lado humano que ainda não foi muito bem explicado. E aí ele vai plantar um conector no Slightly, que é um dos garotos perdidos, fazendo uma ligação meio que telepática entre os dois, né? Para que celular? Para que telefonia? A ligação agora é entre os dois de forma telepática. Para anunciar aqui uma invenção do futuro, digamos assim. Em termos de ciência e política,
De volta à ilha Neverland, o Hammett, que é o irmão da Wendy, vai à cirurgia. Ele está com o pulmão perfurado pelo xenomorfo. Então, no laboratório, o Kirsch, que é aquele cientista-chefe, e o Curly, que é um dos garotos perdidos, eles vão dissecar um facehugger. O facehugger é aquele alien que sai de dentro daquele ovo, né? E que se gruda no rosto das pessoas e solta lá uma espécie de girino, parece um girino, né? E esse girino ele vai proliferar e daí vai brotar a cena clássica que a gente já conhece, né? Vai brotar do peito de uma pessoa, de um ser orgânico, né? Pode ser qualquer ser orgânico, não só uma pessoa. E aí temos o alien, né? Então surge o passo mais sinistro, como eu estou dizendo, um girino. Ele é inserido no pulmão removido do Hermit, que é o irmão da Wendy. Eles retiram o pulmão dele e o ser lá vai nascer de forma in vitro. Indo adiante, o Boy Cavalier, o menino gênio, como é chamado, ele comemora as capturas. Na verdade é um roubo, porque esses espécimes são lá da Yutami, Weyland Yutami, que é a outra empresa, a concorrente. Mas como caiu na cidade dele, que é um outro aspecto, as cidades elas são como que empresas onde as pessoas moram. E no caso, essa é uma cidade, Nova Sião, aqui é uma referência bíblica claríssima, né? A Nova Sião, né? É uma referência, então, a essa cidade que é da Prodigy, que pertence a esse trilionário, eles são ditos trilionários, que é o Boy Cavalier. A Curly questiona o favoritismo do garoto gênio pela Wendy. Ele vai dizer que é porque ela é a primeira, mas abre espaço para uma disputa. É interessante porque esses sintéticos eles são crianças, eles têm uma mente infantil num corpo adulto extremamente poderoso, né? Mas são crianças ainda. E dentro desse ser criança surge aquilo que é uma espécie de rivalidade infantil. Ou seja, por que você gosta mais dela do que de mim? Então, nesse sentido, a coesão dos Lost Boys vai rachar. Bem, enquanto o laboratório avança, fazendo pesquisas nos seres que foram capturados, a Wendy tem uma reação muito estranha a uma espécie de, vamos colocar entre aspas, canto dos ovos. E aí ela vai ter uma espécie de conexão, vamos colocar assim, biopsíquica, ou seja, biológica e psíquica. É como se ela estivesse se comunicando. Particularmente eu só me lembro de um paralelo a isso no filme, no quarto filme, ainda com a Sigourney Weaver, que é um filme do final dos anos 90, em que é feito, lembrando que a Ripley, ela vai morrer no episódio 3, mas é feito um clone dela, que é o quarto filme. E no quarto filme ela tem uma ligação biopsíquica, ela sente a rainha lá, né, a rainha dos aliens e tal, e o paralelo seria esse, pelo menos é o que eu consigo ver como paralelo de filmes antigos. Então a Wendy vai sentir isso e em dado momento ela desmaia. O episódio vai encerrar com a promessa de uma metamorfose dela. Por isso o episódio chama-se Metamorfose. A partir de mudanças corporais, mas não só de mudanças corporais, mas também da lealdade. Veja que é enfocado dentro dos Lost Boys, a Wendy, o Curly, o Slightly, né, com a relação do Slight com as conversas que ele vai ter com o Morrow. O Morrow vai tentar, isso aqui vai aparecer no episódio 4, né, vai tentar fazer com que o Slightly traia seus amigos e pegue um dos ovos lá, né. Bom, essa foi a nossa análise sobre o episódio 3, Metamorfose, da série Alien Earth. Se você gostou, eu peço aquele básico de sempre, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Esperamos poder nos ver numa próxima oportunidade e trazer aí o episódio 4. Valeu, obrigado.